porque pessoas como você, infelizmente, não pensam nessa inclusão. Então, imagina se fosse eu, entrasse num banheiro de mulher. O primeiro choque ia ser grande. Seu nome é Cláudio. Eu sempre lembro um pouco meu pai, assim, e meu pai se chamava Cláudio. Eu respondi que você tem 42 anos de idade. É o seu filme favorito, eu coloquei... Eu pensei em alguma coisa de luta, então eu conheço pouco o filme de luta, mas eu coloquei Rock, né, do Sylvester Stallone. Na sua música favorita, eu coloquei uma música do Elvis Presley, que é Love Me Tender. E no seu tempo de lazer, você gosta de dormir. Meu nome não é Cláudio, é Gilberto. Gilberto, prazer. A idade foi perto, tenho 43. Você quase acertou o filme do favorito, porque eu gosto de todos do Rambo e do Schwarzenegger. Então eu não consegui colocar um só. Minha música favorita não tem nada a ver, eu gosto de Bon Jovi. E no meu tempo de lazer eu gosto de viajar, andar de moto e treinar jiu-jitsu. Gente, quanta coisa legal. Eu coloquei, seu nome é Sandra, coloquei que você tem 40 anos, coloquei que seu filme favorito é de romance, sua música favorita é sertaneja e no seu tempo de lazer você gosta de viajar. Não sei se eu acertei ou se eu tô perto, vamos ver. Vamos lá. Meu nome é Maitê. A idade você foi bem gentil, né? Eu tenho 51, na verdade. O meu filme favorito não é um romance, é um filme muito legal. Não sei se você assistiu, chamado Um Sonho de Liberdade. Sim. Que eu gosto muito. A minha música favorita... Ai, gente, eu sou um fracasso para sertanejo, né, Gilberto? Então, minha música é uma da Madonna, que se chama Like a Virgin. Sim. E no meu tempo de lazer, eu amo viajar. E seria, acho que a segunda coisa que eu colocaria, mas na verdade, é aprender coisas novas. Legal, Maitê, muito prazer. Prazer, né? Olhando para Maitê, né, pensando em quem é a Maitê, ou tentando imaginar, né, se eu tivesse que resumir o que ela mais admiraria numa mulher, seria sinceridade. Se eu tivesse que resumir o que mais admira num homem, seria a fidelidade. Se eu tivesse que resumir o que ela provavelmente menos admiraria numa mulher, seria a inveja. E se eu tivesse que resumir o que menos ela admiraria num homem, seria a arrogância. E aí, para ela, o órgão sexual não é algo importante para definir o gênero de alguém. Porque quando a gente conhece as pessoas, a gente não mede por isso. Se eu tivesse que resumir o que eu mais admiro numa mulher, eu gostei de quase tudo que você disse, né, Gilberto? Mas é a sua capacidade de estar sempre renascendo, né? Dela estar sempre, sabe, de tudo. Ela tá lá embaixo, daí ela volta com tudo. Se eu tivesse que resumir o que eu mais admiro no homem, seria a capacidade de empatia que um homem tem, né? De se colocar um pouco no lugar do outro, por mais difícil que seja, de ir para além das realidades que ele tenha e, tipo, sair do seu universo, tipo, tá, eu não vivo isso, mas eu consigo entender um pouco do que você está passando. O que eu menos admiro numa mulher é o medo justamente de ser mulher, né? Eu vejo muita mulher dizendo, não quero ser mulherzinha, ou tomando atitude só por conta de certos condicionamentos que a vida leva. Então, acho que esse medo de ser quem a gente é que leva muito pra gente ser infeliz, pra gente não buscar a nossa verdadeira essência e coisas desse tipo, né, Gilberto? De homem, o que eu menos admiro é o machismo, né? Que eu acho que a gente já nasce com esse machismo, né? Com coisas que são imputadas, com regras que a gente nem discute, a gente coloca como se fossem naturais e a gente acaba seguindo. E realmente, pra mim, o órgão sexual não é algo importante, né? Eu vejo pessoas, muito mais do que pessoas, eu vejo energia, assim, né? Então eu falo, gente, olha como o nosso santo bateu, ou então como... deu certo. Que deu certo. Quando conhece, não se mete por isso, né? Se você tivesse que resumir para mim o que você mais admira numa mulher, para mim seria o seu jeito de ser. Eu acho que você é o tipo de pessoa que admira a entidade mulher, assim. Agora, o que você mais admira num homem, para mim, seria a sua força. E força não necessariamente de pancadaria, sua força de resiliência, sua força de resistência, sua força de como esse cara se coloca perante as situações, sejam adversas ou favoráveis, assim. Agora, o que você menos admira numa mulher, para mim, seria autoritarismo, do tipo, enfiar a goela abaixo, faça porque eu tô mandando. Não dá. Então, esse autoritarismo, acho que é uma coisa que deva te incomodar numa mulher.
Agora, alguma coisa que você não admire num homem, para mim, seria insegurança. Ao mesmo tempo que você admira a força no homem, eu acho que ser uma pessoa insegura, não saber o que quer, a pessoa não ter suas certezas, por mais que não tenha suas convicções, eu acho que é algo que te incomode na figura de um homem. E eu coloquei que para você, o órgão sexual também não é algo importante para definir o gênero de alguém, porque eu acredito que você seja uma pessoa que, se ainda não está evoluída, acredito que você esteja buscando ir para além das cascas, que você esteja buscando, pelo menos, entender como as pessoas são, para além do que a gente vê da cor que escolhe, da maneira que a pessoa se veste, se tem tatuagem ou não, se a pessoa tem piercing, com quem ela se relaciona. Eu acho que se você ainda não está, para mim você já tá, mas se você ainda não tiver, você é uma pessoa que está buscando chegar nesse grau de tipo, isso é só mais uma coisa dentro de um universo de coisas que uma pessoa pode ser. Ótimo. Então, beleza. Então, vamos lá, Maitê. Se eu tivesse que resumir o que mais admiro numa mulher, seria a felicidade, o alto astral, sabe? Se eu tivesse que falar o que eu mais admiro num homem, seria a verdade, né? Como trata das coisas. Se eu tivesse que resumir o que eu menos admiro numa mulher, e aí vou estender para o homem também, porque para mim são coisas muito difíceis, seria a questão da soberba, sabe? Eu não gosto de gente que se enxerga superior e que trata as pessoas de uma maneira inferior, né? Eu sou do entendimento que nós somos todos iguais, independente do que é, do que não é, do homem, de mulher. Eu entendo que se a gente tem essa relação com a pessoa, isso pouco importa. Por isso que a minha resposta, tanto para uma quanto para outra, o que eu menos admiro é a soberba. E aí, para mim, tá aqui, ó. Aí eu não sabia muito o que colocar. Para mim, órgão sexual, se a gente for falar conceitualmente, tudo bem, é importante se a gente pensar no que é cientificamente, né? Mas não é isso que define. Então, eu coloquei sim e não, por causa do cientificamente e conceitualmente, e não porque comportamentalmente, não é algo importante para definir o gênero, mas que pode ser de acordo com como se reconhece, né? Isso para mim não é importante quando eu conheço as pessoas, porque eu conheço a personalidade, né? Vou batendo papo, até porque não é todo mundo que você conhece e fala, nossa, tem que ter, vou usar, quero, não quero, não tem nada a ver com isso, né? Eu, graças a Deus, estou bem relacionado, então, para mim, isso não... Sei lá, se já passou essa fase, não sei te dizer, mas, então, para mim, até porque eu me relaciono com pessoas de todos os sexos, né? Ou de como as pessoas se identificam também. Então, para mim, isso não é problema. Sim. É isso. Linda. Concordo com você. Acho que é isso. Assim. Então, sobre você. O maior preconceito que você deve sofrer na vida é de ser uma pessoa que se relaciona com todos os tipos de pessoas, de humanos, de tudo isso. Na pergunta 2, para você, uma mulher trans, se é ou não é tão mulher quanto uma mulher cis? Eu coloquei aqui para você, sim, é tão mulher quanto uma mulher cis. Na pergunta 3, eu respondi que para você, uma mulher trans deve ter o direito de competir em modalidades esportivas femininas, porque para você, como você respondeu na 2, ela é tão mulher quanto uma mulher cis, então deve. E a mesma coisa na 4, que para você ela deve ter o direito de frequentar banheiros públicos femininos, porque sim, ela é tão mulher quanto uma mulher cis também. Então para mim foi bem simples assim, porque Vamos lá. Eu acho que você tá nesse ponto, né? Então, beleza. Realmente é me rotularem sem me conhecer, né? Esse é o maior preconceito que eu sofro na vida. Para mim, uma mulher trans, comportamentalmente, é sim, tanto uma mulher, é tão mulher quanto uma mulher cis, mas cientificamente não. Assim como eu pontuei a questão da ciência, é nisso que eu entendo que aí eu pus, que uma mulher trans não deve ter o direito de competir em modalidades esportivas femininas, exatamente pela questão dos hormônios, músculos, formação. Eu acho que tem uma diferença, senão não seria à toa que as pessoas já vêm fazendo essa diferenciação na questão pontual do esporte, né? Você pega os tipos de modalidade, por exemplo, igual eu treino jiu-jitsu, certo? É óbvio que eu treino com meninas lá. Se elas são trans, cis, não tem muita diferença. Tem, no meu conceito, quando, obviamente, eu vou dar uma chave de braço, né? E aí eu
não acho que eu devo pegar, pelo menos no início, e aí depois eu me surpreendo nisso, eu não acho que eu devo pegar tão pesado e esticar tanto, quando são as meninas lutando comigo. Sim. Mas depois, quando elas invertem a posição e me dão a chave de braço, aí eu vejo que o jogo é por igual. Sim. E aí eu coloquei aqui, pra mim, uma mulher trans, até porque eu defendo a questão da individualidade, não necessariamente deve ter o direito de frequentar banheiros públicos femininos. Porque pra mim, a gente tá num ponto que hoje a sociedade tem os seus porquês, porque sim e porque não. Então eu defendo que eu vivo, por exemplo, lá onde eu trabalho. Então vamos fazer o seguinte, como a nossa questão das nossas necessidades, dos banheiros, são questões individuais, eu acho que a gente tinha que tirar esse rótulo. Banheiro feminino e banheiro masculino. É banheiro. Sim. E aí cada um tem lá a sua cabine, seu negócio de lavar a mão, você entendeu? Lá já tem alguns shoppings. Exatamente. É óbvio que quando você pega alguém, e aí você tem mulheres trans, que aí você observando, você fala assim, meu, é uma mulher e acabou, ponto. Não vai criar um preconceito nas pessoas. Mas isso também vai dar a possibilidade de alguém que se reconhece, mas que, obviamente, quando você enxerga, tá de barba, né? Então, imagina se fosse eu, entrasse num banheiro de mulher. O primeiro choque ia ser grande. Então, por isso que eu defendo que a gente tem que fazer... Meu, não é uma questão individual. Então, vamos respeitar a individualidade. É isso. Só do que você falou, né? Eu acho que, assim... Você falou coisas bem interessantes e que eu concordo. Eu acho que a gente tem que romantizar também essa coisa de banheiro. Pra mim, banheiro é banheiro. Tanto que na nossa casa a gente não tem, por exemplo, o banheiro do pai e da mãe. Se você tiver sorte de ter 2 banheiros, é o que tiver vazio, você vai primeiro. E tem de vários lugares, por exemplo, você vai, que a gente já frequenta, por exemplo, né? Se a gente vai, por exemplo, num barzinho. E tem barzinhos que às vezes não são tão grandes, só tem um banheiro. Então, o banheiro já é meio pra todo mundo. Você vai no avião, já é banheiro que tem no avião, né? Não tem banheiro masculino e feminino. Então, você vai naquele que tá livre, seja na frente ou atrás. E que dá super certo. O que dá super certo e nunca teve problema. O problema foi quando as pessoas começaram a achar que isso é imputar uma normativa, ou querer que todo mundo pense da mesma forma. E não é, a gente está falando sobre inclusão, ao contrário da exclusão, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, né, aí você falou uma coisa que aí, não é que eu não concorde, mas que eu tenho uma outra visão da tua, entende? De que, tipo, a gente também, os nossos olhos enganam muito a gente, entende? Às vezes a gente bate o olho e você fala assim, ah, tem barba é homem. A voz é desse jeito, é homem. Se veste desse jeito, é homem. Ou a pessoa se comporta de tal maneira, ou da maneira que eu aprendi, é ser mulher, entende? A gente tem umas construções que nos foram ensinadas na nossa época. Sim. E essas construções mudam de tempo em tempo, né? Por exemplo, ser homem, por exemplo, em 1800, era muito diferente da postura do que é a construção do que é ser homem hoje. Então, quando a gente vai atrás só dos nossos olhos, esse julgamento dá muito errado, né? A gente não consegue atingir a essência da pessoa, né? E acho que quando você limita o ser humano e não respeita a essência dela, para mim é uma das piores invasões que a gente pode ter de um ser humano, sabe? Então, eu fico pensando no tanto de sofrimento que tem, por exemplo, você nunca, lógico, por exemplo, eu entendo o medo das mulheres, que as mulheres têm, e esse é o medo muito de mulheres, ou de pais querendo defender suas mulheres, por exemplo, dos maridos querendo defender. Não, eu não quero que entre um barbado, por exemplo, com a minha filha no banheiro. Eu vejo muita gente defendendo isso, quando fala da questão especificamente do banheiro. E que fala isso. Eu entendo esse medo, porque essa violência do homem contra a mulher é uma coisa real. A gente vive um Brasil de feminicídios, um Brasil que mata a mulher só por ela ser mulher. Então, né, sem falar das questões de assédio, de tudo isso. Então, eu compreendo o medo tanto da mulher, que vive isso, quanto do homem, que é justamente o causador, normalmente, dessa violência. Acontece num banheiro, não sei se você sabe, mas a violência contra a mulher acontece dentro do banheiro das nossas casas, em primeiro lugar. A maioria dos feminicídios, das violências, dos estupros, acontecem dentro por pessoas próximas, por familiares, e é um banheiro que a gente não se preocupa. Agora, a gente não pode punir um crime, por exemplo, sem esse crime ter acontecido. A gente tem uma Constituição que diz que todo mundo é inocente até que se prove a culpa dessa pessoa. E quando a gente tira pessoas trans, só pelo fato de elas serem pessoas trans, de um lugar que pra gente é mais seguro, eu enquanto mulher trans, pra mim é muito mais seguro, porque imagina eu na minha situação, eu já sou uma mulher operada há 20 anos, entrar num banheiro masculino, e eu sei porque eu já sofri essa violência, na época que eu estudei num colégio franciscano, eu já sofri essa violência em criança, de estupros corretivos que a gente acaba sofrendo. Agora, se o problema é a barba, imagina você num caso contrário com o meu, né? Por exemplo, eu sou uma mulher trans, existem homens trans.
né? Que nasceram biologicamente, já que você gosta da biologia, que nasceram biologicamente ali, XX, né? Nasceram dentro dessa construção cromossômica do sexo feminino, mas estereotipicamente, seja por uso de hormônios, de outras coisas, as pessoas têm barbas. Então, são homens transexuais ou transmasculinos, como a gente chama. Então, no teu caso, essas pessoas, que nem você disse, elas podem usar o banheiro feminino, porque elas nasceram, entre aspas, XX. Ou seja, esses homens com barba, que são os homens trans, vão frequentar os banheiros, porque, na sua opinião, eles deveriam, cada um, não seguir seu gênero. Então, a questão da barba, se for seguir independente de um lado ou outro, não é uma questão, né? Mas não é uma questão, entende? Então, eu acho que a gente tem que ir muito mais na essência, entende, do que é. Porque a gente tem essa cultura do machismo muito arraigada no Brasil, né? Eu vim esses dias do Ceará, e lá no sertão do Ceará, infelizmente, o que eu ouvi é que os pais iniciam sexualmente as filhas. É isso. Então, assim, já tem uma questão de violência, abuso, né? Muito cultural nossa. É aí onde eu entro exatamente naquele ponto de reflexão que eu falei. A gente tem que respeitar o individualismo. Então, se a gente está numa celeuma, numa briga, olha, é isso, é aquilo. Peraí, vamos pensar em vez de ficar brigando, como é que a gente chega no ponto de não ter briga? Então vamos respeitar o individualismo. Entendo que, por exemplo, ou penso que, né, no seu momento de mudança foi extremamente difícil porque talvez você se relacionou com pessoas, e principalmente dentro de casa, eu acho que esse é o maior... o ponto mais difícil, né? De mostrar o seguinte, olha, eu não me vejo como vocês me veem, ponto. Né? Então eu vou ser aquilo que eu me identifico, como eu me vejo, como eu me sinto, como eu me reconheço. É um problema social nosso mesmo, né? E a gente está passando numa fase que muita gente está tendo a coragem de falar, eu não sou aquilo que vocês querem que eu seja. Eu sou realmente o que eu sou. É isso. Eu vim de uma época que é justamente isso, né? Que nem eu falei, eu tenho mais idade que você, né? 51, então de uma época sem internet, né? Então é uma época que a gente não tinha tanta informação, era pouca literatura. Eu só sabia, que nem eu falei, eu tenho um irmão mais velho, uma irmã mais nova, e eu sou do meio. Então eu sabia que ser homem era ser ou ter as ações que meu irmão tinha e como ele se comportava perante o mundo. E ser a minha irmã era ser como, né, o que esperavam daquela coisa de mulher. Então, quando eu não me identificava com as coisas do universo do meu irmão e me identificava mais com as coisas da minha irmã, no começo minha família não dava importância, mas depois, quando entrou no colégio, esteve a vida inteira no colégio franciscano, eu era de Curitiba, agora que eu moro há 6 anos aqui em São Paulo, era tudo muito difícil, porque tinham comportamentos muito rígidos. E logo, por exemplo, com 6 anos de idade, nesse colégio franciscano, eu nem sabia o que eram as coisas. Eu estava no meio do recreio, na hora do recreio, com vários amigos e amigas, ou que eu achei que eram amigos e amigas, eles começaram a bater palma, me colocaram no centro de uma rodinha, começaram a bater palma e me chamar de Mariquinha. E eu não sabia o que era Mariquinha naquela época, que também não tinha, que nem eu falei, telefone, que você ia procurar, se era um elogio, não era. E eu achei que era algo muito bom, porque estavam fazendo uma festa. E eram aqueles que te conheciam? E que me conheciam, e eu achei que era algo muito bom ser Mariquinha. Meu pai sempre ia buscar a gente, quando eu fazia esse colégio, né? Nós 3 estávamos no mesmo colégio, e a gente contava o nosso dia. Eu falei, pai, o meu dia foi incrível, pai, porque me colocaram no centro de uma rodinha, começaram a bater palma, me chamar de Mariquinha, e daí veio mais gente, até que veio a inspetora do colégio muito braba, veio a inspetora muito nervosa, e daí ela falou, parem com isso, todo mundo passar de aula. Eu falei, até acho que a inspetora estava com inveja, porque eu estava fazendo muito sucesso, não sei o quê, porque eu estava muito feliz de ser motivo de festa naquele colégio franciscano. E meu pai freou o carro e perguntou, e você fez o quê, Ale? E daí eu falei, pai, fiz a única coisa que eu podia fazer, pai. Eu girei, pai, eu girei muito, pai, porque eu sou a Mariquinha do Colégio Bom Jesus. E lógico que ele sabia o que era Mariquinha, meu irmão mais velho sabia também o que era Mariquinha, claro. Daí eles me contaram que não era um título, que não era uma coisa boa, né? Que na época não tinha nem nome de bullying, como a gente fala hoje do bullying, né? E foi muito difícil, porque, lógico, eu fiquei nesse colégio até terminar, na época era o 2º grau, não tinha ensino médio, nada, então era 2º grau, 1º grau, tudo. E eu fiquei até o final nesse colégio, com amizades que eu conto numa mão só, porque ninguém queria ser amiga, lógico, no colégio franciscano, da Mariquinha, do Colégio Bom Jesus, ninguém me chamava para festas, porque também os pais e as mães não queriam que os filhos e filhas convivessem com pessoas como eu, porque achava que vai contaminar, que isso vai fazer com que o filho também seja chamado de Mariquinha só por andar junto. Ainda tem um pouco dessa cultura, a gente está diminuindo, mas
pais. Então foi um lugar muito de solidão, né? Que fez com que eu, com 13 anos, eu tentasse a primeira vez o suicídio, depois com 16 eu tentasse a segunda vez. E meu pai, quando soube desse negócio de mariquinha, a primeira coisa que ele fez na intenção de defender foi, tipo, você vai fazer as coisas que o teu irmão faz. E meu irmão já fazia judô. Então ele me colocou no judô, eu fiquei 10 anos fazendo judô, eu sou faixa roxa de judô por conta que meu pai falou, não, imite o teu irmão, porque se você não imitar o teu irmão, você vai sofrer muito na vida. Que era um jeito dele me defender. Então ele me colocou no judô, me colocou no escotismo, que eu fiquei 10 anos também no escotismo como lobinha, depois como escoteira, aprendendo as coisas, e eu durante muito tempo tentei este lugar. Então tem coisas que vão além da questão hormonal, entende? E quando vem esse negócio, que nem você falou, do esporte, entende? Eu entendo das diferenças, mas acho que essas diferenças são muito mais do que de questão sexual, de cromossoma que as pessoas têm, ou XX ou XY. A gente está numa mudança social, comportamental, extremamente importante e impactante. E a gente vê que obviamente, as culturas, aquilo que a gente foi ensinado, né? Acabam segurando um pouco esse outro entendimento. E aí e aí é o ponto que eu volto no individualismo. Eu acho que a gente, inclusive, tem que tentar entender aqueles que não querem simplesmente ter um pensamento diferente ou evoluído, como alguns falam, né? Eu acho que por isso que eu volto e falo, a gente tem que respeitar o individualismo. É que eu acho que eu não posso adiantar muito, né? Das experiências que eu tive, né? Mas... queremos saber. Posso ir? Eu sou... Na verdade, eu não vejo como uma profissão, eu vejo como um chamado, né? Eu sou vereador aqui na cidade de São Paulo. Olha! E aí... Então você está junto com o Tami, com tudo lá? Isso, o Tami trabalha comigo. Sim, que legal. A gente se dá super bem. Sim. Né? Meu amigo também. Fizemos implante de cabelo no mesmo dia. Ah, mentira! Olha quanta coisa. Só que o dele parece que deu melhor, tá crescendo mais. E não é uma crítica minha médica, não, é que o meu demora mais. Tá. Você vê que os tempos são diferentes, né, das coisas. Não, a gente se dá super bem. Que bom. Extremamente focado, óbvio, a gente discorda em alguns pontos, natural. Sim, faz parte. Né? O meu ponto, na profissão que eu tenho, naquilo que eu defendo, né, e eu defendo o Estado, uma coisa é quando você é legislativo, quando você é vereador. Você tem uma base que te elegeu. Então, se tem uma base que pensa de uma forma, vai lá e representa aquela forma. A partir do momento que você está no executivo, que é a política para todos, esquece ali, ou você enxerga todo mundo igual, independente da base A, B ou C, você tem que ter um tratamento igual, porque é isso que eu defendo, né? Eu falei antes aqui, né? Para mim, ninguém pode ser meio centímetro a mais nem a menos. Inclusive, isso me irrita, né? Isso me incomoda profundamente, a soberba, seja do homem ou da mulher. Então, para mim, e a vida é um eterno aprendizado, né? Eu tenho, obviamente, uma formação religiosa, né? Eu sou evangélico, sou diácono da igreja. Tem um versículo da Bíblia que me rege, que é: se você pode fazer o bem e não faz, você peca. Eu não quero pecar. E, poxa, se eu posso fazer o bem, por que não fazer? Você imaginava que eu era vereador? Não. Estou bem por fora da política. O Tami eu conheço como pessoa também, né? Sim. Conheço a mãe um pouco, então é isso. Então vamos lá. De 0 a 10, a nota com que os conservadores lidam com a transexualidade, pela sua opinião, 0. Para mim, esse é o... Zero. Quer dizer, para você, esse é o principal ponto de discórdia entre os conservadores e as mulheres transexuais? Eu acho que não. Eu acho que, além disso, até pelo que você colocou, a questão de vivência, da sociedade, do que você sofreu, eu acho que está misturado com a violência, né? Acho que estaria misturado... O principal ponto é relacionado à violência. Isso. Adolescentes, mesmo menores de idades, na sua opinião, são capazes de determinar se são transexuais. E se um filho revelar ser transexual... Qual seria minha reação? A sua reação, pela sua vivência, obviamente, seria extremamente natural, né?
É isso. Vamos ver. Realmente eu daria 0 para a forma como os conservadores lidam, porque eu acho que a maioria... Quando a pessoa é conservadora, no meu sentido, porque para mim é diferente de não concordar. Conservadora, para mim, é aquela pessoa que não está aberta a uma conversa, entende? Para mim, eu lido conservadores como assim, entende? Com relação ao que você falou, né, do principal ponto de discórdia entre os conservadores e as mulheres trans, para mim tem a ver com esse entendimento que, para mim, os conservadores, eles estão num lugar que, tipo, acreditam que pessoas trans como eu, nem pessoas humanas são, muitas vezes, entende? Tratam a gente como aberração, como pessoas freak, como pessoas que não têm capacidade nem de pensar, nem de ser, e muito menos de se colocar. Acertou, claro, né? Que para mim, adolescentes, mesmo que menores de idade, são capazes de determinar. Eu sou uma criança, que nem eu disse, eu sempre soube desde cedo, não foi influência de mídia, de nada, porque nem tinha na minha época este lugar de livro, de literatura, nem nada. E eu sempre me percebi, sempre senti que eu tinha a ver com o universo da minha irmã desde criança. Não foi uma coisa imposta, não foi uma coisa colocada, entende? É uma coisa que eu sempre... Quando eu soube, foi com 16 anos de idade, a primeira vez que meu pai me levou, depois da segunda tentativa de suicídio, num psicólogo para entender, não era para mudar. Por que você está fazendo isso com você? Porque eu não queria estar ali, porque eu sabia de um monte de coisa. Porque no judô, por exemplo, quando meu pai falou imite o teu irmão, eu tentei imitar meu irmão. Então, dentro disso tudo aqui, para mim, crianças trans existem. Não é uma coisa tipo, que eu vejo muitas mães falando, todo mundo quer que agora as pessoas... Não é ser do jeito que a gente é permitir a criança ser criança. Mas crianças trans, elas não crescem com 18 anos de idade, tipo, agora eu sou trans. Elas têm uma vivência diferenciada de percepção de mundo, de coisas que gostam, de identificações ou não identificações com as normas impostas. Então, eu acho muito cruel quando a gente não deixa a criança ser criança, independente do que seja. Porque já existe no nosso mundo uma normativa dizendo que toda criança que nasce vai ser heterossexual, que todo menino vai se apaixonar por menina, que vai casar e vai ter filhos, que toda menina vai se apaixonar por um menino e também vai querer a mesma coisa na vida, e não é assim. E, por último, também, a minha reação seria super tranquila, de aceitação, mas eu teria até hoje, mesmo estando em 2022, uma preocupação muito grande, entende? Você tem filha, não sei como é que você reagiria, mas agora eu vou responder às suas o que você pensaria. Vamos lá. Você de 0 a 10, então, a nota que você daria para os conservadores que lidam com a transexualidade, eu acho que você daria 3, Sérgio, eu acho que eu daria, que você diria... Metade do que eu imaginei, mas vamos lá. Você daria 6? É? Porque respeitando também a visão deles, né? Tá. Vamos lá. Para você, o principal ponto de discórdia entre conservadoras e as mulheres transexuais, eu acho que para você colocaria a falta de diálogo. Na minha questão, seria o desconhecimento, né? Tanto de um lado quanto do outro, entender os dois lados, e a falta de entendimento do seguinte: ou a gente parte para uma sociedade toda igual, se a gente dividir, se eu colocar mulheres transexuais com 0,1 a mais do que são os demais, está errado. Uhum. Assim como eu colocar os conservadores, ou religioso, ou branco, ou negro, 0,5 a mais, eu acho que está errado. Então, eu acho que não é essa a minha visão. Sim. Esse tem que ser o objetivo, no meu entendimento, sim, da nossa sociedade. Tá bom, esse aqui é o deficiente, ok, vamos ter que tratar ele por igual. Então, o que eu posso fazer que eu consiga colocar ele no pé de igualdade? É isso. Então, é isso que eu defendo. Eu tenho dificuldade de falar assim, vamos ter uma cota para A, B ou C. Não, eu acho que a política pública ela vem antes. Sim. Ela vem para colocar eles no mesmo patamar, sabe? Porque a partir do momento que eu falo, não, então eu vou abrir um espaço porque eu tenho a preferência por escolher esse, por N motivos, é porque eu errei nas políticas públicas anteriores. Se eu trabalhar para deixar todo mundo igual, ok, cumprir meu papel. Isso. Daí para frente, vamos que vamos, tá todo mundo por igual. Aí eu fiz, sim, o papel de ter uma sociedade mais justa, essa é a minha visão. Sim, concordo, é isso. E por último, com relação à questão de... não, tem 2 ainda. Para você, adolescentes, mesmo menores de idade, Sérgio, eu ia botar um são, mas você vai dizer não são, né? Porque eu acho que você ainda tá, não sei se eu estou errada, mas agora te conhecendo um pouco, eu acho que você vai colocar, não você são. Diria não são. Que eu acho que é tudo uma... nós somos seres sociais, né? E eu acho que fica difícil também você pegar pontualmente e... Tudo bem, eu entendo que a gente tem que defender a individualidade, né? Mas eu acho que ali a gente ainda está num momento de formação.
Eu entendo que você, no seu caso, você se identificou, ok. Mas a gente também não pode simplesmente chegar e falar assim, como a gente tem visto alguns casos de gente que fez a mudança e que de repente falou assim, não quero mais. Porque 0,2%. Assim como a gente vê várias pessoas que foram... É muito maior o número de pessoas construídas como héteros que depois se descobrem homossexuais. Ou de pessoas educadas como cisgênero que se descobrem trans. É muito maior esse contrato. Sim, mas você porque percebe... a gente vive uma sociedade que já diz, você vai ser hétero. Isso. É isso que a gente vê fora. É que a gente está falando de mim. Sim. Eu entendo o seguinte, se o 0,2 eu deixei acima ou abaixo dos demais, tá errado. Não, e o resto, que é 92 pontos, você não está se preocupando com isso. Eu estou me preocupando. Não, então o que você está fazendo, por exemplo, nos 6 anos que você está lá, o que você está fazendo com essa opressão dos 98,8% que tem uma opressão? Porque o nosso sistema educacional, por exemplo, ele nos diz que só existe homem e mulher, ele ensina a biologia de tal jeito, ele ensina a nossa história de um jeito sem contar a história, por exemplo, da religião, é sempre da religião vinda através do catolicismo. Ele não ensina o candomblé, ele não ensina outras formas de budismo, não ensina outras religiões. A gente sabe de onde a gente vê. O que você está fazendo para combater? Eu entendi que você está fazendo, que você não quer que esses 0,2% tenham nada a mais. Mas e contra esses 98% que vem com o sistema já impositivo, o que você está fazendo? Trabalhando a individualidade. Então, se você trabalha a individualidade, as pessoas serem do jeito que são, então, inclusive crianças. Respeitando. Inclusive crianças. No meu pensamento, a questão de criança, ela ainda não tem a formação completa, é isso. E por que você não combate, já que ela não tem a formação completa, essa coisa societária que a gente vê na mídia, porque a gente só vê romances heterossexuais nos filmes, 90 e tantos % são homens beijando mulher, impondo que aquele é o caminho certo, quando aparece é uma micro porcentagem que aparece. Isso hoje em dia, porque eu sei a porcentagem, Sérgio, eu assisto todos os filmes relacionados... Gilberto. Eu assisto todos os filmes, entende, Gilberto? Então, sim, há uma imposição para que tudo seja voltado para a heterossexualidade, culturalmente. Sim. Então, toda criancinha, desde cedo, a mãe já diz, vai namorar com a fulaninha. O colégio já separa menininho de menininha. Ser menininha é assim, ser menininha é assado. Ainda tem colégio separando por uniforme. Esse é o uniforme da menina, esse é o uniforme do menino. Por que você não combate isso e deixa, entre aspas, a neutralidade até essa criança poder? Você tinha que ter projeto para vamos acabar. Então, criança vai ser criança. Não vai ter brinquedos de menino e brinquedos de menina. Vai ser brinquedo. Não vai ter roupa de menino e roupa de menina. Vai ser roupa. E cada um escolhe o que quiser. Por que você aceita o contrário ou não faz uma lei, por exemplo, dizendo vamos combater essas coisas de banheiro. Banheiro de menino e menina. Por que pode ter banheiro de menino e menina? É porque já existe a imposição. Sim, já existe uma... Para que todo mundo seja daquele jeito. Existe uma construção cultural. Positiva. Isso. Sim. Existe uma construção cultural. E um não combate a isso. Nesse formato. É que aí eu separo muito bem aquela questão de, quando é a questão de criança, né? Exatamente por quê? Porque eu também tenho que, como Estado, respeitar a individualidade daquela família. De todas as famílias. De todas. Sim. Do geral. Entendeu? O da pessoa trans não está sendo respeitada quando você afirma que, por exemplo, que ela não é capaz de ser uma pessoa trans ou de dizer que é uma pessoa trans. Quando você afirma isso, você não está respeitando a da pessoa trans. Mas estou resguardando a individualidade da criança. Dela, não. Você está resguardando um sofrimento que eu já disse ter passado, e outras tantas passam. E outras tantas não só tentam o suicídio, mas executam e conseguem. Por isso que é altíssimo nível de suicídio entre pessoas trans que conseguem fazer isso. Porque pessoas como você, infelizmente, não pensam nessa inclusão. Quando falam da individualidade, neste momento, vocês mudam totalmente e falam, não, individualidade, mas até ela ter consciência. Uma criança tem consciência, sim, do que ela sente, se ela se sente adaptada àquela norma ou não. Eu sofria quando eu não podia ser que nem minha irmã. Quando meu pai me obrigou a fazer 10 anos de judô e 10 anos de escotismo, para mim não era prazeroso. Eu tentei me enquadrar numa regra, porque eu nunca tive políticos, como pelo jeito continuo não tendo muitas vezes, que não pensam nessa por ser uma minoria. Não pensam na minha individualidade. Acham que eu sou uma pessoa que não tem o livre-arbítrio, ou que eu não posso dizer o que eu sinto, o que eu penso, porque eu sou criança. Quando você chega para o indivíduo e fala assim, não, ele está falando para você, eu sou uma pessoa trans, e você fala, não, você não é. Isso é castrador, é criminoso, seja feito pelo pai, pela mãe, seja feito pelo Estado. Ele é cruel, porque você tira a capacidade de liberdade do ser, que é a essência básica, a condição sine qua non de qualquer pessoa da sua existência. É o primeiro de todos os direitos, ser quem você é.
Está no nosso artigo 5º, somos iguais perante a lei, independente de qualquer tipificação que se coloque. Ninguém é melhor que Então, ninguém. quando um pai chega, um Estado tutela isso e diz, como você disse aqui, não, menores de idade não podem ser trans. Mesmo ele te dizendo trans, é de uma crueldade tão grande, entende, Gilberto? Por mais que você não queira que seja, e eu acredito que isso deve ser muito ruim dentro de você, porque eu acredito de verdade que você acredita nesse trabalho de respeito ao indivíduo. Eu acredito nisso. E quando você tira isso de um indivíduo, seja porque é menor de idade, só porque a pessoa está dizendo que é trans, para mim é muito cruel, porque eu fui essa criança que passei isso. Sabe, Gilberto? Então, eu sabia que você ia responder isso, por isso que eu falei que eu preferia ouvir outra coisa, mas eu sabia que você ia responder isso, sabe? Eu seria. E será ainda? Aqui, ó. Minha resposta aqui, ó. Continuaria sendo, porque independente de pontos que a gente discorde, acho que a vida não é feita só desses pontos, sabe? Sim. A vida é muito mais. É da relação, é da empatia, sabe? De poder ver nas pessoas um outro olhar, uma visão. A gente não precisa concordar 100%, né? Eu com a minha esposa, a gente não concorda 100%. Ah, eu quero comprar um carro, ela fala, eu gosto mais daquele, eu gosto mais desse. Aí vai do convencimento. Tem assuntos que a gente nem toca, porque sabe que também não vai se entender nunca, é a visão dela, a visão minha. Então eu acho que eu não teria dificuldade, assim como não tenho com as pessoas que eu me relaciono, se são trans ou não, sabe? Porque eu acho que tem que ir além disso, senão a gente fica preso no rótulo. Então eu seria, sem problemas. Sem dificuldade nenhuma. Eu possivelmente seria, porque eu disse que você lembra muito visualmente, assim, o jeito de andar, o tipo de roupa que meu pai usava, então lembra muito. Meu pai partiu dia 1º, agora fez 2 anos que ele foi e tudo. E lógico que eu coloquei que seria, você me passa uma coisa também do meu pai que teve esse caminho também. Mas sempre foi do acolhimento, sabe? Meu pai sempre teve o caminho desse tal amor incondicional que a gente fala tanto, sabe, Gilberto? De tipo, eu não amo você se você for desse jeito, se você tiver essa roupa, se, né, condicionado, né? Foi um amor, eu amo. E eu amo estando junto, entende? E amor, ele me disse também uma vez que não é um lugar fácil. A gente pensa que amor é isso, né? Eu amo minha mulher porque a gente se dá bem, tem boa química, porque a gente tem filhos, porque a gente tem projetos. Eu amo meus filhos porque afinal são meus filhos. E amor não é este lugar que a gente pensa muitas vezes só. Amor às vezes é um lugar árido, é um lugar onde às vezes está no meio do deserto, é uma gota jogada ali que tem que multiplicar e você tem que sobreviver daquela gota. Não é só tá bom, é saber no meio dessas intempéries, desse tempo ruim, como é que você constrói nessa relação onde a gente não concorda, que nem você acabou de falar da sua esposa. O amor é construído nisso também, não só nas coisas que vocês concordam. No sim, no não, no respeito ao outro, à individualidade daquela pessoa. E isso meu pai me ensinou, por isso que eu continuo vendo você nesse lugar que meu pai passou de evolução, que eu passei com ele de aprendizado, sabe? Eu continuo vendo você, eu acredito, eu vejo muita verdade nas coisas que você diz, até nas coisas que eu não concordo, que nem eu disse, eu vejo muita verdade nisso, entende? E uma verdade que vai além da tua verdade, que é uma verdade que tenta entender a verdade do outro, sabe, Gilberto? Então, sim, eu seria, quero ser e vou ser sua amiga. Então já vamos trocar o WhatsApp.